Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula aberta e hoje, atendendo a pedidos, sobre aromaterapia. O que é aromaterapia, né? Que terapia integrativa é essa? O que ela utiliza? Como é que funciona? E tudo mais. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Fiz uma apresentação simples, mas que nos ajuda a visualizar melhor, né, a- as questões. Então, vamos lá. O que é aromaterapia? A aromaterapia, a gente primeiro gosto muito de fazer isso, né, da gente estudar o conceito da palavra, o que significa a palavra. E, claro, a partir daí que a gente vai entender muita coisa. Então, aroma significa odor agradável. E terapia significa tratamento. A gente até viu essa questão do tratamento na nossa aula aberta anterior, quando a gente estava estudando sobre florais. Nesse caso, a gente está falando de um tratamento a partir de um odor agradável, ou seja, a partir de um aroma. Só que não é qualquer aroma, não é qualquer odor, tá? Mesmo porque tem odores que não nos são agradáveis e aqueles que são agradáveis. Por mais que a gente fale que, tá, então a aromaterapia é o tratamento a partir de aroma, e a gente olha que aroma significa odor agradável, pode ser, e quem já tem experiência com a utilização de óleos essenciais ou com a utilização da aromaterapia, que sinta o aroma de determinado óleo essencial e fala: não, eu não gosto desse cheiro. Isso aqui não me é agradável. Porque muitas vezes vai nos remeter à memória afetiva de algum aroma, de algum odor, de algum cheiro que nos lembra uma situação ruim, nos lembra algo que nos aconteceu, ou algum fato que a gente vivenciou e que a gente acabou associando àquele cheiro. E aquele cheiro nos traz aquela memória. Por outras vezes, realmente o aroma ou o óleo essencial, ele está num padrão vibratório em que nós não conseguimos alcançar de imediato, e é meio que a gente briga, sabe assim? A gente não fala, às vezes, que é o organismo, né, resistindo. Às vezes a gente resiste também a mudar de padrão vibratório. E como o óleo essencial, ele também, tudo é energia, ele também está vibrando numa determinada energia, claro que às vezes vai ter incompatibilidade aí. Bom, mas juntando ali, então, a aromaterapia, ela é considerada uma terapia holística. Por que holística? A gente já viu também de uma maneira simples e rápida na primeira aula aberta. É uma terapia que busca o equilíbrio integral, o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Então, vê o indivíduo de uma maneira integral, em todas as suas dimensões. Se a gente vai buscar alguma questão física, vai agir no emocional, vai agir no mental, vai agir na nossa dimensão espiritual. E também, quando a gente vai para outras ou por outras dimensões, a gente vai chegar na questão física. Então, a gente sempre olha como um todo, porque está tudo interligado. A gente não consegue se separar por partezinhas, né? Está tudo ali, junto e misturado, principalmente na aromaterapia, e a gente vai entender por quê. Então, é uma terapia considerada holística, porque ela busca de uma maneira integrada, de forma integrada, esse equilíbrio ou reequilíbrio de todas as nossas dimensões, tá? Através do quê? Dos óleos essenciais. Então, por isso que eu falei, não é qualquer aroma, tá?
É o aroma proveniente, que vem de origem de óleos essenciais. Então, vamos lá. Mas tem outros conceitos que também são importantes para a gente conseguir colocar a aromaterapia na caixinha correta. Porque pode se misturar, tá? Vamos lá. Aromacologia. A aromacologia estuda a psicologia do olfato, ou seja, nós vimos que aroma é odor agradável. Eu não falo assim, nossa, isso tem um cheiro ruim. Isso tem um aroma agradável. A gente sempre fala do aroma, a gente remete ao agradável, ao gostoso, né? Então, a aromacologia estuda a psicologia do olfato, ou seja, os odores que podem ser relaxantes, estimulantes, refrescantes, alegres e tantos outros objetivos que a gente pode dar. Então, como é que estes odores, não importa se é óleo essencial, que vem de uma planta natural, não importa se é um óleo sintético, que ele é feito quimicamente, extraído de alguma essência. Não importa. O que importa é se aquele cheiro, se aquele odor nos proporciona relaxamento, nos proporciona refrescância, alegria. Então, o que esse aroma nos provoca? Que sensações e que emoções ele nos provoca, tá? Para a aromacologia, qualquer fragrância pode receber uma classificação aromacológica. Não importa se é uma fragrância natural ou se é uma fragrância sintética, tá? O que importa são as questões sensoriais que o odor pode suscitar, enquanto que para a aromaterapia o que importa são as aplicações terapêuticas, é tratamento para alguma questão física, emocional, mental, espiritual. É o tratamento, é esse efeito terapêutico no nosso equilíbrio, na nossa saúde e bem-estar. Então, a aromacologia e a aromaterapia são diferentes nesse sentido, tá? E a osmologia é a ciência que estuda os mecanismos do odor no nosso sistema olfativo e no nosso sistema límbico cerebral, que eu vou mostrar mais para frente como funciona, tá? E o odor, então, buscando mesmo, tá? Os conceitos das palavras, odor é a emanação invisível, então a gente não vê as partículas, ela só emana, é invisível, que é, né, tão microscópica, que se desprende de um corpo e afeta o olfato. Mesmo que invisível, ele é formado por moléculas, tá? São as moléculas odoríferas, que pertencem às famílias químicas que afetam o nosso olfato, evocam em nós memórias e nos provoca sensações que se convertem em reações físicas e em reações comportamentais. Lembra-se, olha, um aroma ele pode afetar o nosso comportamento, porque, por exemplo, ele nos trouxe uma sensação de alegria. Então, a gente fica mais alegre, aí a gente tem vontade de fazer as coisas, aí a gente tem vontade de levantar da cama, aí a gente pega e vai fazer uma coisa que está parada há tanto tempo que a gente não estava conseguindo. Então, começa a mudar realmente o nosso comportamento. E, às vezes, dependendo do aroma, ele vai trazer uma memória afetiva que pode nos deixar tristes. Então, realmente, também nos traz reações físicas. Por quê? Afetando o nosso sistema límbico cerebral,
começa, claro, o cérebro a mandar informações, não seriam informações, comandos. Comandos para o nosso corpo para determinada reação, assim ou assado, tá? Então, realmente, promove não só sensações, mas essas sensações se convertem em comandos e pode ter uma reação física. Então, por exemplo, refrescante, e a gente está com muito calor. Então, começa realmente a refrescar o nosso organismo, porque a gente tem aquela sensação, o cérebro faz a conversão, capta aquilo, interpreta e transmite informação para outros órgãos do nosso corpo, para células e tudo mais. Há um efeito cascata e há comandos, tá? E qual é o princípio ativo, né? O que são os óleos essenciais? Imagina, né, a gente sentindo assim esse aroma direitinho das plantas. Óleos essenciais são princípios ativos naturais das plantas medicinais e aromáticas, ou seja, princípios ativos que a planta produz, ela produz para efeitos de reprodução, para chamar polinizadores, para afastar pragas e insetos. Cada planta produz no seu metabolismo secundário princípios ativos para sobrevivência, para reprodução. E nesse sentido, não é aquele metabolismo primário que é para ela existir. Não. Além daquele metabolismo primário, ela começa a desenvolver outros princípios ativos nesse sentido, ou para afastar pragas, insetos e tudo mais que podem prejudicar a sua subsistência, ou para atrair para ela se reproduzir. Então, é nesse sentido que ela começa a produzir esses princípios ativos e que são os óleos essenciais. Eles são muito voláteis, então, no calor, eles evaporam, as moléculas são muito leves, e por isso tem toda uma questão de cultivo, armazenamento, como é que vai ser a extração, para manter essa qualidade, para que todos os princípios ativos, todas as moléculas aromáticas estejam ali, presentes no vidrinho do óleo essencial. Deixa eu ver aqui como é que eu mudo aqui. Pronto. E falando das formas de extração, por exemplo, essa aqui é uma forma de extração. Então, veja, aqui está a água. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, porque às vezes não dá para ver o meu... Aqui, não dá para ver o mouse, né? Então, veja aqui, ó, veja onde está a água. Então, a gente coloca a água aqui. Aqui é o bico de Bunsen, ou seja, que vai colocar calor nessa água, tá? Então, vai ferver mesmo. Então, essa água vai evaporar, tá? E aqui é o balão de destilação, ou seja, nesse caso, o vegetal que a gente vai extrair o óleo essencial, ele tá aqui. Ele tá aqui dentro, ó. Aqui são as plantinhas, tá? Então, esse vapor de água vai entrar aqui, e o vapor de água, o que que ele faz? Ele passa pela planta e ele abraça. Sabe assim? Pega no bracinho a molécula aromática e ele evapora. No que ele evapora, ele vai entrar aqui nesse condensador, ou seja, vai voltar para o estado líquido. Voltando para o estado líquido, ó, ele vai cair aqui. Aqui é um vidrinho chamado Becker. Então, o óleo essencial é esse aqui. Quando a água evapora, vem o vapor de água, passa pela plantinha, carrega a molécula aromática, aquele princípio ativo, e aí
pelo condensador, ele volta para o estado líquido. E vira aqui, tudo que cai aqui é o óleo essencial. O resto da planta continua aqui. O que vem para cá é exatamente o óleo essencial. Aqui ele vai separar. O óleo essencial vai ficar aqui em cima e a água embaixo. A água que fica embaixo é a água floral ou é o hidrolato. O hidrolato tem em torno de 0,1% de óleo essencial. Por isso que o hidrolato a gente pode passar no rosto, na pele. O hidrolato, ele é mais sutil, né? Porque, veja, ele tem só um pouquinho do óleo essencial, então ele age muito mais nas emoções. Enquanto que o óleo essencial puro, ele é muito forte, muito. Ai, não seria forte a palavra. Sabe quando ele está muito. Ai, potencializado, sabe assim? Eu vou achar a palavra, já já eu me lembro da palavra certa, para realmente caracterizar o óleo essencial. E a gente não pode usar ele direto na pele, só apenas 2 óleos que eu vou mostrar, tá? No próximo, deixa eu ver como é que eu volto isso aqui. No próximo slide, aí é uma outra forma. Ui, preciso tirar esse aqui. É uma outra forma de extração de óleo essencial. Olha como é que é esse aqui. Esse aqui, ele faz o seguinte. Aqui. Vou fazer de outra cor. Tá vendo que aqui tá o fogo, certo? Então, aqui a gente colocou fogo, aqui tá a água. E no mesmo recipiente, só que aqui tem uma redinha, ou que nem um coador, né? A gente tem a plantinha, ó. Então, as flores, ou as folhas, enfim, elas estão aqui. E aqui em cima. Por quê? A água fervendo, o vapor sobe, passa pelas plantinhas, carrega aqui, ó, todas as moléculas aromáticas. O que vai acontecer? Passar pelo condensador. Passando pelo condensador, ele vai voltar para o estado líquido. Voltando para o estado líquido, olha como ele cai aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui em cima, amarelinho? Aqui tá o óleo essencial. E essa aguinha que cai aqui, ó, é a água floral ou o hidrolato, tá? Então, esses são os produtos derivados da destilação de um óleo essencial. A gente coloca a planta, o vapor passa pela planta, carrega no braço cada molécula aromática, porque eles são bem levezinhos, são os primeiros a evaporar, só que quando passar no condensador, ele vira para o estado líquido de novo. Quando ele cai, é claro que ele vai separar a água do óleo essencial. Aí a gente pega só o óleo essencial, mas não joga a água fora, porque a água floral é tudo de bom, tudo de bom. Bom, mas essa aula aberta aqui é para a gente falar de uma maneira geral, não dá para eu explicar exatamente tudo nos mínimos detalhes, é só para a gente ter uma noção, tá? Vamos lá. Como eu falei, olha como é que é o nosso sistema olfativo e o nosso sistema límbico, e como os óleos essenciais, eles agem aí, né? Como é que eles interferem, como é que eles chegam e tal. Veja aqui, ó. Aqui está o vidrinho de óleo essencial e a gente inala o óleo essencial. O que vai acontecer? Essas substâncias aromáticas, elas vão entrar aqui na cavidade nasal. Nós temos as células olfativas, né? Nós temos os neurônios olfativos. Então, vai captar as moléculas aromáticas e elas vão vir aqui, a informação vai vir para o sistema límbico. Então, através do bulbo olfativo, o aroma é enviado diretamente para o centro do nosso cérebro. Por isso que a aromaterapia é muito rápida, é um efeito muito mais rápido, tá? Porque vai para o centro do cérebro, para o sistema límbico, onde é processado e libera neurotransmissores, que dependendo
do princípio ativo, dependendo dessas moléculas aromáticas, pode ser relaxante, pode ser estimulante, pode ser sedativo, depende do óleo essencial que a gente vai utilizar. Então, é esse mecanismo que acontece dentro do nosso cérebro, né, desde a hora que a gente cheira um óleo essencial. E tem todo esse processo. Então, entra pelo nariz, né, passa através da cavidade nasal, tem as células receptoras, tem um sinal eletroquímico, lembram-se, tudo é energia. Então, tem um sinal eletroquímico, passa lá pelo bulbo olfativo, que entra no sistema límbico, e aí passa pela amígdala, hipocampo, córtex, e depois as outras partes, hipotálamo, interfere no sistema endócrino, interfere no sistema nervoso, e aí vai trazer efeitos emocionais, tá? Quando a gente inala e ele entra nas membranas mucosas, ele vai entrar na corrente sanguínea e vai ter efeito físico. Então, tem a via de acesso tanto pela corrente sanguínea e tem efeitos físicos, quanto vai vir pelo sistema límbico, que vai trazer essas informações, que vai dar esses comandos, que vai gerar os neurotransmissores e tudo mais, e dependendo, claro, que vai interferir no nosso sistema nervoso e nosso sistema emocional, vai ter efeito emocional, claro que também vai ter efeito físico, tá? Mas o processo é nesse sentido. Bom, e falando um pouquinho do nosso sistema límbico, do que ele se trata, então é um conjunto de estruturas responsáveis por diversos mecanismos do nosso corpo. Dentro do sistema olfativo, desempenha papéis relacionados a comportamento, emoção e memória. E lembra que ali no processo a gente viu amígdala, hipocampo e hipotálamo? A amígdala é responsável pelas sensações de prazer e de sofrimento. O hipocampo pela memória recente e pelo aprendizado. O hipotálamo pela secreção hormonal que influencia no nosso humor, nas nossas emoções e no nosso comportamento. Então, veja como a aromaterapia age nos nossos comportamentos, quais são os efeitos das nossas emoções e no nosso corpo físico, porque ela vai diretamente para esse sistema límbico, que tem todos esses campos, né, essas estruturas, e são essas estruturas responsáveis por essas questões. Então, por isso que age tão rapidamente e age nesse sentido, tá? Então, por isso que a inalação de um óleo essencial causa tantos efeitos e são sempre sobre estes efeitos que a gente percebe mais resultados. Então, a gente acaba por acreditar que a aromaterapia funciona apenas no sistema olfativo. Não, né? Olha, por quê? É que pelo sistema olfativo é muito mais rápido nesse sentido e tem muitos efeitos, tá? Quando a gente começa a entender melhor como funciona e qual é essa amplitude do sistema límbico, e que esse sistema límbico é acessado pelo olfato, compreendemos o alcance e a atuação ampla da aromaterapia no nosso corpo, mente e espírito. Por isso que quando a gente quer usar os óleos essenciais, quer estudar a aromaterapia e os óleos essenciais, é importante a gente ter pelo menos uma noção do sistema límbico, como funciona essa parte do nosso cérebro, porque a partir daí a gente entende por que tem tantos efeitos e por que age no corpo todo, age na questão mental, emocional, espiritual, tá? Bom, e quando a gente aplica na pele, né? Quando a gente aplica na pele, aí vem os componentes químicos. Os componentes químicos, eles são enviados pela corrente sanguínea para todas as partes do nosso corpo, onde começa a reagir com a química do nosso corpo. Da mesma forma que os medicamentos, tá? Porque a gente está falando de química mesmo, tá? Componente químico reagindo nas nossas células.
E no nosso corpo permanecem por várias horas a partir da aplicação. Por isso que quando a gente fala assim, olha, usa uma vez por dia, ou no máximo 3 vezes por dia, é porque o óleo, ele fica, né, as moléculas aromáticas, elas permanecem por várias horas a partir da aplicação. Então, se a gente vai aplicando muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, e não dá tempo do nosso fígado metabolizar, pode dar intoxicação, tá? É nesse sentido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso, tem que usar com segurança, tem que saber, tá, usar. Muitos são exalados e outros são eliminados pela urina, fezes e transpiração. Então, essa é a forma que a gente elimina, tá? Nossa pele pode ter uma extensão de mais ou menos 1,5 m, né? A 3. Ah, não. É, é milímetro, né? De espessura. Olha eu. Formada por camada mais externa, com células vivas e mortas, que a gente chama da epiderme, a camada intermediária, que é a mais grossa, tem nervos, glândulas, folículos, veias sanguíneas e tal, e a camada gordurosa, que é a hipoderme. Então, os óleos essenciais penetram na pele por difusão, ou seja, pelo simples contato, pois seus componentes são lipossolúveis, os que tornam muito mais fáceis de penetrar na pele, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com o tipo do óleo essencial, e por isso que a gente precisa de óleos ou veículos carreadores. Bom, aí tem diferença, né? De acordo com o estado da pele e outros fatores, a taxa de absorção vai variar. Depende se a pele é exposta e quente, depende se a pele às vezes está danificada ou doente, depende do óleo vegetal que a gente vai usar. Tem óleo vegetal com uma taxa de absorção maior, outras com uma taxa de absorção menor. Quanto mais viscoso o óleo essencial, mais lenta, por exemplo, será a absorção. A pele limpa, quando aplicado óleo essencial e massageado a pele, a taxa de absorção aumentará, porque tem um efeito do fluxo sanguíneo, principalmente quando a gente faz massagem. Então, depende também da pele, do estado da pele, como a gente está aplicando, a taxa de absorção pode variar, tá? Isso tudo, quais são os 4 pilares da aromaterapia? 1, dosar. Qual é a proporção de cada óleo essencial? 2, misturar. Quais óleos essenciais combinam entre si? Então, quando a gente estuda aromaterapia, a gente vai aprender a dosar, a gente vai aprender o que misturar e o que não misturar. Diluir, qual é a quantidade, qual é a base, o tipo, qual é o veículo carreador. Pode ser óleo vegetal. Depois eu termino aqui a apresentação e aí eu apresento aqui algumas coisas que eu deixei separado. A gente vai aprender a aplicar, qual é a técnica, por quanto tempo, qual a frequência. Depende muito, depende se é criança, se é idoso, depende da pele, depende do tipo, do efeito que a gente quer, do tipo de tratamento. Ai, depende do tipo de óleo. Então, assim, é estudo para a vida toda, tá? No curso básico, a gente aprende tudo o que é básico mesmo para poder começar a usar os óleos essenciais, mas a gente passa a vida estudando. Bom, algumas questões, né? A aromaterapia nunca deverá ser utilizada como substituta de qualquer tratamento, tá? Ou de qualquer outro cuidado profissional. Então, a gente não vai deixar de tomar o remédio e ficar só na aromaterapia. Mas, claro, a gente vê que a gente consegue, dependendo do medicamento, do que se trata, a diminuindo o medicamento a partir da aromaterapia. Podemos utilizar a aromaterapia em compatibilidade com a medicina convencional, sem problema algum, tá? E qualquer outra forma de tratamento holístico. Então, a gente aprendeu na primeira aula a terapia floral. Posso usar também a aromaterapia junto? Pode. Às vezes a gente está usando a aromaterapia para uma questão e o floral para outra. Ou uma age de uma forma e o outro de outra. E aí a gente pode combinar sem problema algum. Mas
Alguns óleos essenciais podem ser incompatíveis com tratamento homeopático, principalmente os que têm cânfora, e outros até causar interação medicamentosa. Então, diferente da terapia floral, que não causa interação medicamentosa, porque a gente não está falando de princípios químicos lá, na aromaterapia pode, tá? Então, a gente pode utilizar com a medicina convencional, mas dependendo do óleo, não, porque vai dar interação medicamentosa. Então, por isso que quanto mais a gente aprende sobre os óleos essenciais, a gente tem que ver quais são as contraindicações dele, porque de repente aquele princípio ativo pode inibir alguma ação de um remédio que você está tomando, ou pode potencializar. Então, quem está tomando o remédio para pressão alta e usar um óleo essencial de ylang-ylang, a pressão vai para o pé e pode passar mal. Enquanto que, às vezes, você está usando um determinado medicamento, por exemplo, e aí você usa um óleo essencial rico em cânfora, ou em qualquer, tem outros, eu não lembro se é o carberol, enfim, aí eu vou estar falando besteira de memória, que pode inibir alguma ação do remédio que você está tomando. Então, sempre está tomando algum medicamento e vai pensar em usar algum óleo essencial ou alguém te indica, fale com o seu médico e ele vai olhar o princípio ativo ou fale com um terapeuta floral. Desculpa, um aromaterapeuta que ele vai saber se há interação ou não pelos princípios, tá? Mas, na verdade, tem que falar com os dois profissionais, tanto com o médico quanto com o terapeuta, com o aromaterapeuta. A forma de utilização ou técnica, bem como a duração do tratamento e as aplicações, dependerá, como eu falei, da natureza do problema, do tempo em que ele vem se manifestando no indivíduo e tantas outras questões, tá? Eu mencionei veículos carreadores. O que são? São todas as bases naturais que utilizamos para carrear os óleos essenciais, tá? Porque, com raras exceções, que é a lavanda e o tea tree, ou a melaleuca, que podem ser aplicados puros na pele, mas desde que seja em espaço, né? Pequeno local, pequeno específico, o resto não. A gente tem que usar algum veículo carreador para usar o óleo essencial. Devemos sempre utilizar um veículo para diluir, transportar e aplicar, ou seja, para promover a absorção na pele, para que não haja irritação, tá? Aqui está a palavra que eu queria lembrar. Os óleos essenciais são altamente concentrados, então eles são muito potentes, muito fortes. Eles podem irritar a pele. Aqui sobre os óleos vegetais, a diferença, por que que eles são grandes carreadores, tá? Eles são também chamados óleos fixos, tá? Também extraídos de sementes das plantas, e diferente dos óleos essenciais, o óleo vegetal pode ser aplicado diretamente na pele, tá? Eles são ricos em ácidos graxos, vitaminas, diversos nutrientes. Então, o óleo vegetal também tem muitos nutrientes, muitos princípios ativos essenciais para a nossa pele, para a nossa saúde. Eles são chamados fixos porque não são voláteis, então eles não evaporam, então eles seguram o óleo essencial, tá? E eles são chamados de carreadores porque eles carregam os óleos essenciais para dentro da pele. Então, outra diferença entre o óleo vegetal e o óleo essencial é que o óleo essencial é destilado e o óleo vegetal, na sua grande maioria, é prensado. Ele vem de semente, de nozes, vem do fruto. É na prensa que a gente extrai o óleo vegetal. O óleo essencial é na destilação, tá? O óleo vegetal, então a planta, ou a semente, enfim, quando é prensado a frio, então, o óleo vegetal, quando é prensado a frio, ele mantém todas as suas características. Enquanto, se prensado no calor, pode ter alteração de algumas características, porque altera a estrutura molecular e química, e pode prejudicar um pouco a atuação e a eficácia terapêutica, tá? Os óleos vegetais são altamente capazes de promover a hidratação natural da pele. Pode ajudar a diminuir a perda da água transdérmica, pois adere, né, à pele, ele se mistura aos lipídios produzidos pela pele
Então, ele obtém uma absorção integral, tá? E a sua ação é umectante, ou seja, é muito, muito hidratante. Antes antes de mostrar aqui, para não perder o time, aqui é um exemplo, por exemplo, vou tentar não mostrar a marca, questão, né? Mas aqui é um exemplo como é que a gente compra um óleo vegetal. Então, o óleo vegetal vem de 30 ml, 60 ml, de 100, de 1 litro, enfim. Então, esse aqui é um óleo vegetal de jojoba. O óleo vegetal de jojoba é muito bom para a gente usar como carreador. Então, eu posso usar como carreador para fazer, por exemplo, um rolon. Então, eu vou fazer um rolon com óleo vegetal de jojoba e eu quero colocar um óleo essencial nele. Então, como esse rolon aqui é de 4 ml, claro que eu não vou colocar um monte de gotas aqui. A gente aprende a fazer a continha para usar. Sabe o que eu posso fazer também? Depois colocar a tabelinha, né? E se eu quero 1% de óleo essencial nesse recipiente, nesse vidro, enfim, quantas gotas são? Então, para a gente ter de uma maneira segura, tá? Então, quem está no grupo dos cursos, eu vou colocar a tabelinha, depois eu vou ver, não sei como é que eu coloco no YouTube, mas vou descobrir. Se não, pede para entrar no grupo dos cursos, no nosso grupo de WhatsApp, que aí eu vou colocar a tabelinha lá, eu vou tirando todas as dúvidas, mas também vou tirando aqui, tá? Pode colocar aqui ou no grupo, quem está no grupo de WhatsApp. Então, por exemplo, isso aqui é um rolon, aí a gente, claro, vai abrir o rolon, vai tirar a tampinha, eu já higienizei a mão, a gente, claro, higieniza com álcool 70, quando você for manipular, aí você abre, o que eu vou fazer? A gente aí coloca o óleo vegetal até num limite aqui que dá pra gente, né, mexer, ou você faz em separado e depois coloca aqui já misturadinho. Mas, falando de uma maneira simples, coloca o óleo vegetal e pega o óleo essencial, geralmente nesses vidrinhos aqui, de 10 ml, de 5 ml, e aí eu pingo o óleo, uma gotinha ou 2 gotinhas, o que eu for usar aqui, pingo o óleo essencial, completo um pouquinho mais de óleo vegetal, fecho e homogeneizia. Ai, não, Ai, não vou saber falar essa palavra agora. E aí a gente mistura. Mistura, 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 conta até 60. Mistura, 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 tá pronto. Só não esquece de colocar etiqueta, não faz que nem eu. Que aí faz e acha que vai lembrar depois do porquê que fez. Aí fica, nossa, o que eu coloquei aqui mesmo? Não, coloquei lavanda, coloquei tal coisa. Mas, então coloca etiqueta, né? Quantas gotas você usou, porque depois fica muito difícil da gente lembrar a receitinha que a gente fez. Então, rolou uma maneira de usar. Tem também esses vidrinhos aqui, ó, sabe, de perfume? Isso também aqui é legal, você coloca o óleo. Dá para usar aquelas pipetas, sabe? É, Capáveis, que aí dá pra gente colocar aqui. Ou funilzinho bem pequenininho. Então, aqui é legal, porque você tem isso aqui, e aí, por exemplo, ó, vou usar nos pontos aqui, eu vou usar no pulso como perfume. Ou eu quero usar como perfume mesmo. Então, já tem um negocinho aqui, e aí é só você passar. Você passa assim, inala, sente o cheiro, né? Faz uma meditação. Mas tem também esses vidrinhos aqui, ó, com conta-gotas. Esse aqui é bem pequenininho, porque eu quero fazer só para usar uma semana, para usar um mês, e aí não fica depois perdido. Então, esse tamanhinho aqui é ótimo, ou nesse tamanho aqui também, ó. Esse aqui acho que tem 4 ml. Ali tem acho que 2. Eu não lembro, depois eu posso ver. Eu acho que esse aqui é de 2. Tem outra forma também, tem como a gente faz em forma de creme, né? Esse aqui tem gente que já conhece, que eu faço bastante. Isso aqui tem 4 ml.
4 ml é um tamanho ótimo para usar. Ah, e por quanto tempo geralmente é o tratamento? 21 dias, 3 semanas, descansa uma semana, usa mais 21 dias, ou seja, mais 3 semanas, mas depende do tratamento, tá? Mas geralmente, quando é tratamento, é assim. Só que os creme base, né? Creme base geralmente são potes assim, ó, de 1 quilo. Então, é quando você já está fazendo muito, 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 muito. Óleo vegetal já vem um tamanho menor. Mas a gente sempre começa aos pouquinhos e vai usando cada vez mais. Creme também. Sempre para diluir, a gente faz no vidro, às vezes faz direto no potinho. Então, depende de como você vai aprendendo e vai usando. Outra forma de usar é em colar aromático, né? Porque aí você usa aqui, então você vai inalando. Acho que eu não tenho mais nenhum de cerâmica. Você vai encontrar de várias formas. Você vai encontrar assim, que aí aqui dentro tem o feltrozinho, que você tira o feltro, pinga, e aí você usa. Tem assim, que eu ganhei de uma amiga que é em forma de pulseira. O feltro tá aqui dentro, aqui. Aí a gente pinga, tá? E tem vários feltros, então tem assim, aqui ó, o feltro. Aí, ó, você vai trocando o feltro. Tem também assim em forma de cristais, né? De pedra também, para você usar no pescoço. Então, coloca aqui, ó, um pedacinho de algodão, e aí você pinga, e aí você usa seu colar aromático. Tem também feito de pedra sabão, né? Que é em forma, por exemplo, esse em forma de coraçãozinho, e tá aqui dentro, e aí você troca o que tá aqui dentro. Esse é de pedra sabão, ou tem também, ó, redondinho, os feltrozinhos, que aí você pinga e você usa o óleo essencial. Também poucas horas por dia, ou dependendo do óleo essencial, dá para usar o dia todo, mas principalmente quando a gente está inalando direto, a gente tem que dar uma pausa, tem que ver como é que a gente se sente. Pode ser muito bom para um, mas para outro pode não ficar muito legal, sabe assim, olha, não gostei, tá me empapuçando, porque mexe mesmo. Dependendo do óleo essencial, a gente não usa no colar aromático, porque pode irritar, né? Então, os óleos essenciais que tem furano-cumarina, como laranja, bergamota, se não for a bergamota livre de furano-cumarina, vai estar escrito bergamota LFC, ou seja, eles isolaram, né, tiraram a furano-cumarina, não vai queimar. Por quê? A gente, não sei se vocês já viram queimadura solar, porque alguém fez uma caipirinha ou fez uma laranjada e foi para o sol. Então, são essas moléculas que, expostas ao sol, pode queimar a nossa pele. A mesma coisa com óleo essencial e muito mais com óleo essencial, né? Eu acho que era isso que eu queria mostrar. Deixa eu voltar para a nossa apresentação aqui. Formas de uso, tá? Então, olha, em massagem, compressa, fazer aquela inalação, como antigamente, né? Então, a gente pinga o óleo essencial e faz a inalação. Aqui no aromatizador de ambiente. Aqui é outro tipo de aromatizador de ambiente, aqui embaixo, que a gente coloca as varetinhas. Também, então, ele vai sendo inalado, ele evapora no ambiente e a gente inala. No escalda-pés, na banheira, aqui, ó, com spray. Então, tem várias formas para a gente fazer, usar a aromaterapia. Qual a melhor forma? A forma que a pessoa usar. Ó, a gente pode fazer sabonete líquido, os creminhos, como eu mostrei. Aqui, ó, o colar aromático igualzinho de pedra que eu tenho de quartzo verde. Aquele outro aqui, ó, que a gente coloca dentro. Ó, essas fotinhos aqui. Então, tem diversas formas. Qual é a melhor? A que a gente vai usar. Então, não adianta a gente fazer um creme
Se a gente não gosta de creme e a pessoa que a gente está fazendo detesta creme. Ah, ela prefere o colar aromático? A melhor forma vai ser o colar aromático. Ela gosta de massagem nos pés antes de dormir? Então vai ser um creminho ou vai ser um óleo vegetal para ela fazer a massagem nos pés antes de dormir. Então, depende. Ou ela não vai usar nada, a gente põe no ambiente. Então, a melhor forma é a forma que realmente a gente vai usar, tá? Qual é a primeira regra básica? Sempre uso externo, tá? Segunda regra básica: nunca aplique puro na pele. Só como eu falei, o óleo essencial de lavanda e o de tea tree, em pequenas partes da pele, pode ser aplicado puro, tá? Quando é caso de picada de inseto, quando é caso de corte para evitar infecção, sobre as têmporas aqui, ó, para dor de cabeça, sobre queimadura, a lavanda é ótimo. Então, nesses casos, então é pequena parte da pele e só esses dois óleos essenciais. Eles sempre devem ser diluídos em veículos carreadores, tá? Como óleo vegetal ou creme base, como eu falei. O armazenamento é sempre indicado em vidro, escuro, longe do calor, da umidade, da luz direta. Então, eu deixo sempre dentro de caixa, né? Ou dentro de armário, ou seja, fechado, tá? Para não ficar a luz direta. E o vidro sempre âmbar, né? Sempre o escuro. Manter os óleos essenciais fora do alcance de crianças e de animais é fato, tá? Quanto à validade, pode durar muito mais tempo do que o indicado na embalagem. Apenas os cítricos, laranja, limão, etc., porque eles podem durar menos, porque eles evaporam muito, ele é muito mais rápido. Tem alguns estudiosos que falam para a gente guardar na geladeira, tá? Eu nunca guardei óleo essencial na geladeira, então eu deixo na minha caixinha mesmo. E eles podem oxidar, tá? Pode ficar turvo, você pode sentir diferença no aroma. E se for óleo vegetal, quando ele já deteriorou, já oxidou, então ele fica rançoso, cheiro ruim. Então, infelizmente, está na hora de jogar fora, tá? Quais são os cuidados principais? Crianças, gestante, tomar cuidado, né, com o rosto, dependendo do óleo essencial, não usar e ir para o sol. Gato detesta óleo essencial, não pode. Por isso que a gente usa hidrolatos nos gatos, porque o fígado deles não consegue metabolizar o óleo essencial. Então, geralmente, quando a gente usa em casa e tem gato, o gato sai do quarto, o gato não fica. O gato, ele sabe que aquilo faz mal para ele. Então, quando a gente tem gato em casa, a gente tem que tomar mais precaução, né, de como a gente usa e tal, para não vai, a gente não vai intoxicar o gato se a gente estiver usando óleo essencial e ele está na casa ou coisa assim. Usar nele é que a gente não pode. Em animais, em cachorro, cavalo, dá para a gente usar, tá? Mas também tudo com moderação. A gente usa muito mais os hidrolatos. Tem óleos que são proibidos, tem óleos que são tóxicos, né? Tem óleos que são fotossensibilizantes, que queima a pele. Então, a gente vai aprendendo quais são esses óleos, o que a gente pode usar ou não, tá? Aqui é uma listinha dos que são fotossensibilizantes, né? E eles, porque eles são extraídos por espremedura, também tem essa diferença, tá? E não por destilação. Então, a gente até pode usar, mas desde que numa concentração segura, muito mais baixa. Então, por exemplo, a bergamota, para cada 10 ml, a gente vai usar uma gota, é o máximo. A laranja azeda, para cada 10 ml, dá para usar 3 gotas. Desculpem. Lima e limão Tahiti, para cada 10 ml, 2 gotas. O siciliano, para cada 10 ml, no máximo 6. O grapefruit, para cada 10 ml, usar no máximo 12. Então, tem essas regras de segurança que a gente aprende nos cursos, tá? As questões também, contraindicações, pressão arterial alta, a gente deve evitar os óleos hipertensores, como o isopo, a sálvia comum, a espanhola, o tomilho.
Para quem tem pressão arterial baixa, como eu falei no início, a gente tem que evitar banhos de imersão, tá? E óleos essenciais hipotensores. Lavanda, ylang-ylang, capim-limão, a salve esclareia, a manjerona e alguns outros. Epilepsia. A gente deve evitar alguns óleos que afetam o sistema nervoso. O funcho doce, o isopo, o alecrim, todas as espécies de sálvia, a noz moscada. E temos alguns óleos que não devem ser utilizados em conjunto com homeopatia, como cânfora, eucalipto e hortelã-pimenta, tá? Então, essa é uma pequena listinha simples sobre isso. E aqui é um passo a passo para a diluição do produto e tudo mais que eu vou deixar no grupo, tá? À medida que a gente vai estudando óleo essencial, então, só para a gente fechar, tem diversos livros que são muito importantes. Então, por exemplo, eu falei aí da questão de segurança dos óleos essenciais, né? Então, acho que eu não coloquei aqui. O Robert de Serran é uma escola, né, com relação à questão de segurança que a gente utiliza. Mas, por exemplo, ó, se você quiser começar a estudar aromaterapia, aqui é um livrinho muito legal, que é muito fácil de achar, a Bíblia da Aromaterapia. Então, aqui tem diversas formas de uso, explica direitinho, tem as receitinhas. Esse aqui é um livro muito legal, para quem quer começar a estudar aromaterapia. Esse aqui, para quem quer estudar mais na estética e tudo mais, técnicas de aplicação dos óleos essenciais, do Fernando Amaral, é muito bom também. Tem diversas receitas, mas tem muitas coisas mais aprofundadas. Nossa, sobre cada óleo vegetal, ele explica muito bem. Esse livro aqui é muito legal também. É um guia completo de aromaterapia e cura vibracional. Ela estuda 60 óleos essenciais e seus elementos vibracionais. Então, aqui vai mais para o energético e para o vibracional. Esse é um livro para quem quer ir para a aromaterapia, mas numa questão mais vibracional, energética e até espiritual. Esse livro aqui é muito legal, muito legal. Aí tem outros que trazem a alquimia dos aromas para a juventude, mas está, na verdade, falando dos óleos essenciais para a mulher nas questões de menopausa e nessas transições. Esse livro aqui, Aroma e Psique, é muito legal para quem quer estudar aromaterapia ligada às emoções, né, as questões da psique, e esse da Shirley Price. Mas esse livro aqui é assim, ó, quando a gente estiver mais no avançado, é um livro dificinho, sabe? É muito, muito bom. Mas no começo pode assustar. Então, a gente tem que ir aos pouquinhos. Aqui, como eu falei, a arte da aromaterapia, mas esse aqui está em inglês, do Robert de Serran, muito para a questão da segurança também. Tem um outro sobre sinergias aromáticas, aprendendo a combinar os óleos. Então, quando a gente já está, sabe, no mais avançado. Esse aqui, Aromaterapia para Todos, do Robert de Serran. Então, aqui a gente vê muito sobre as questões de segurança, como usar, e o livro diz tudo, é Aromaterapia para Todos, tá? E tem um outro aqui que é também da Shirley Price, mas é um livro grande e em inglês, tá? Então, isso aqui vai mais para frente, sabe assim? Para começar. Bom, é isso. Se você quiser, por exemplo, olha, por qual óleo essencial começar? Começa, de repente, pela lavanda. Lavanda é um óleo extremamente equilibrante, mas veja se você gosta, né, do aroma. Mas é um óleo essencial com muitos, muitos efeitos terapêuticos e equilibradores. Então, ele é interessante para começar. Para você ter um primeiro SOS em casa, seria a lavanda e o tea tree,
né? A lavanda e o tea tree e o óleo vegetal de copaíba. Então, assim, ó, por onde eu começo? Quais seriam os primeiros óleos essenciais e o primeiro óleo vegetal a comprar? Se é para você ter em casa, se você tem criança, né? É um óleo SOS e hortelã-pimenta, para quem tem muita dor de cabeça. Porque aí você vai juntar lavanda com hortelã-pimenta, vai fazer um rolãozinho, ou você bota um pouquinho na mão, bota uma gotinha, primeiro o óleo vegetal, uma gotinha, faz assim, e passa nas têmporas. Excelente para dor de cabeça, o hortelã-pimenta com a lavanda. Então, hortelã-pimenta, lavanda e tea tree. E aí, alguns você compra uns bolãozinhos assim, ó, de pacotinho, ou você compra um monte daqueles potinhos pequenininhos. Hoje a gente consegue comprar tudo isso muito fácil na internet. E aí você começa aos pouquinhos, começa a usar, começa a indicar, enfim. Bom, por uma primeira aula aberta não dá, né, para falar dos óleos essenciais também, mas eu acho que o importante é isso, é o que é aromaterapia. A aromaterapia é isso, tá? É a gente usar óleo essencial para efeitos terapêuticos, são esses princípios ativos que a gente vai utilizar para reequilibrar a nossa saúde, né? Física, emocional, mental e espiritual. Fazer tratamentos terapêuticos com óleos essenciais e com óleos vegetais, lógico, ou com, né, qualquer outro carreador que você vai utilizar para carrear esses óleos essenciais, ou para você inalar, ou para você aplicar, tá? Todas aquelas formas lá para a gente poder usufruir desses benefícios dos óleos essenciais. Então, é uma outra forma de utilizar as plantas. O que a gente está extraindo das plantas são esses óleos altamente concentrados, que têm inúmeros efeitos terapêuticos, dependendo de cada óleo, dependendo dos princípios ativos que tem, que geralmente vem das flores, das folhas, né? Das raízes, enfim. Mas depende da onde a planta está produzindo aquele princípio ativo e tem aquele óleo essencial. Então, as plantas aromáticas, que têm essas moléculas, né, aromáticas, e tem esses princípios ativos, que vão nos ajudar aí em diversas questões, Bom, melhor eu parar por aqui, né? Eu acho que já foi muita coisa. Qualquer dúvida, olha, estou começando a usar, comecei a fazer, ou eu tenho um óleo X em casa, ou como é que eu faço isso ou aquilo? Pode me fazer qualquer pergunta aqui pelo YouTube, pelo grupo de WhatsApp, que aí eu vou respondendo, tá? A nossa próxima turma de aromaterapia está prevista para abril. Então, 2026 a gente abre vagas para as turmas de aromaterapia. Tanto aromaterapia formação básica, quanto a gente vai fazer por temas. Mas aí eu vou divulgando aqui, divulgando no site, em todos os nossos canais de comunicação, tá bom? Mas a gente vai partindo. E faz o seguinte também. A partir das perguntas que vocês vão colocando ou vão pedindo os temas, que aí eu vou jogando, vou fazendo as aulas abertas e vou divulgando, tá? Então, como a próxima turma de aromaterapia, caso você queira fazer só aromaterapia, ela está prevista para abril, então vai fazendo as perguntas e aí eu vou respondendo, vou gravando, porque assim você consegue assistir quantas vezes quiser. Ai, nossa, eu não lembro mais como é que foi isso, deixa eu assistir de novo. Então, a gente vai colocando aí para divulgar mesmo, para compartilhar conhecimento. Tá bom? Obrigada, é isso. Desculpa se eu falei demais e se eu falei muito rápido, ou é isso. Obrigada, até a próxima.